Saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou enviando este vídeo. Como a gente sabe, a gente não pode parar, né? E parar assim, né? Na instrução, né? No aprendizado em relação ao que o Senhor quer nos passar. Então, vou tentar fazer aqui um resumo da lição, que seria a lição de hoje, né? Sábado, que seria a 10ª lição, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje, né? O Senhor Jesus cura hoje. Fiquei bem surpreendido em relação ao contexto de toda a lição, que nos vem mostrando a pessoa do Espírito Santo, vem mostrando o plano de redenção, né? A atuação do Espírito Santo no plano de redenção. E no final da lição, ele vem já nos mostrando o grande poder imenso de quem faz, de quem vem exercendo tudo aquilo que o Espírito Santo vem querendo mostrar, né? E nos dias de hoje a gente sabe que do que todo mundo precisa é compreender o que o Espírito Santo tem para falar, ou o que o Espírito Santo quer mostrar. A principal necessidade do povo em geral é a compreensão do que o Espírito Santo quer passar. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que é o que a palavra certamente quer nos dizer. Então, o texto áureo da lição número 10 está baseado no livro de Salmos, capítulo 103, e o versículo 3, que diz assim: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática, ou pensamento da lição, né? Diz assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. A leitura bíblica é bem interessante. Livro de Isaías, são duas referências. Isaías 53, versículo 4 ao 6, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. O objetivo específico da lição são 3 pontos. O primeiro é conceituar a cura divina na Bíblia. O segundo é pontuar a cura divina como parte da salvação. O terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Então nós temos
esses 3 objetivos, né? Mas vamos direto a uma parte da leitura, não vou ler toda a lição, mas a gente vai fazer um resumo para que a gente possa entender. A introdução diz assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Glória a Deus. Então, o ponto central, a cura divina é para hoje, né? Aleluia. Primeiro parágrafo. A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento. A prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Vamos falar sobre essas 2 atuações, né? E o primeiro ponto, ele já abre um grande assunto bem interessante a respeito disso, né? Primeiro ponto, a saúde pública no Antigo Testamento. Separei um pedaço aqui para a gente falar um pouco. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem, Deus garantia, né? Desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Aí tem uma referência em Êxodo 15, 26, que diz assim: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. Então, esse primeiro ponto sobre a saúde pública no Antigo Testamento eles teriam que seguir a palavra de Deus para que eles pudessem ser livres das enfermidades. Certamente é exatamente isso que a palavra de Deus está nos dizendo, né? E com essa referência em Êxodo 15, 26, quando Deus certamente diz: eu vos protegerei de toda aquela maldição que lancei sobre Faraó, né? Protegerei Israel, se andares em minha presença. Então, essa saúde pública no Antigo Testamento tinha uma lei para cumprir, né? Que é a principal obediência a Deus. A gente vê isso nesse primeiro ponto. Segundo ponto, a prevenção de doenças é bíblica. Prevenção de doenças. A alimentação saudável, a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17. Embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde para a população. Isso mostra um interesse divino na saúde pública e individual, né? Vou ler aqui uma referência em Jeremias 8, 22. Jeremias 8, 22. Aqui, só para bater com o que nós estamos falando. 8, 22 de Jeremias. Porventura não há unguento em Gileade,
ou não há lá médico? Porque, pois não teve lugar a cura da filha do teu povo, né? Deus falando a respeito da saúde, né? Certamente há médicos aonde vocês vivem, né? É como que Deus estivesse dizendo isso para os filhos da terra de Sião, né? De Gileade. Há médicos lá, né? Há médicos, há sacerdotes para ungir, há homens de Deus para orar, né? Então, e a saúde, Deus se preocupa com a saúde física, mas também Deus impõe o povo a buscar a saúde espiritual. No caso, o povo ele precisaria ver os milagres, né? Deus mostrando, né? Tem médicos aí, tem médicos, então certamente nem tudo eu preciso fazer. Tem homens que eu capacitei para fazer. Glória a Deus. Terceiro ponto, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Diz assim: Israel dependia mais de Deus. Sua garantia da saúde estava na obediência, que nós acabamos de falar, né? O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios, maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor, né? A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo, né? Nós temos uma referência em Marcos 16, 17 ao 20. Eu me quero ler Marcos 16, Marcos capítulo 16, 17 ao 20, que diz: E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confiando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Né? Esses foram os últimos versículos do livro de Marcos, né? Versículos abençoados. A gente falava sobre isso, né? Quando falávamos na lição 3, se não me falha a memória, a respeito do batismo, que eles receberam poder, né? Foram revestidos de poder para poder se espalharem no mundo pregando o Evangelho, né? Então, isso foi a confirmação da palavra de Deus. Então, esse terceiro ponto, nós falamos da prevenção de doenças no Antigo Testamento, né? Da cura, da saúde, e agora do Novo Testamento. Glória a Jesus. A síntese do tópico 1 diz assim: o ato de cura de enfermidade não na Bíblia é essencialmente milagroso. O ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. Segundo parágrafo, né? Segundo parágrafo, ele fala a cura divina
como parte de salvação. Vamos ler um pedaço. O discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntos, né? Aleluia. E o primeiro ponto do parágrafo 2 é sobre salvação. Eu quero só conceituar as palavras, que é isso, e uma referência bíblica. Primeiro ponto, salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e da enfermidade. A salvação da condenação eterna é um livramento de poder, da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. A referência é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Também vou ler. Também é uma referência muito boa. 2 Coríntios 5, 19. De 2 Coríntios. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso é o conceituando salvação, né? Glória a Deus. Segundo ponto diz: cura divina. A declaração de fé. Deixa eu dar uma pulada aqui. A cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Mateus 14, 14. Também vamos ler. Vamos primeiro conceituar, depois a gente comenta um pouco. Mateus 14, 14, que diz: Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, né? Jesus sempre se compadecendo, sempre se compadeceu da humanidade por onde passava Jesus, fazia milagres, prodígios e maravilhas. A gente vê muitos fatos acontecidos na palavra de Deus que mostra quando Jesus até chora, né, pela sua compaixão. Quando Jesus olha para o povo e diz: quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta seus pintinhos, né? E mostrando que o carinho, o amor que ele tem pela humanidade, pelo povo. Isso é maravilhoso. É a glória de Deus. Mamãe disse para ficar aqui. Aí chegou o Brian agora. Salvação e cura. Ponto 3. Terceiro ponto. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário resulta nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico, né? Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Glória ao nome de Jesus. Então, esses 3 pontos é o que fala no parágrafo. Iremos falar do parágrafo 2, que é a cura divina como parte de salvação.
Glória a Deus. Então, salvação e cura, né, estavam nos planos de Deus para a humanidade. A gente vê que a humanidade sempre precisou de Deus. Isso é um fato real, né? Desde o princípio, quando o homem se distanciou de Deus, ele já estava doente, né? Ele já se encontrou doente. E o pecado é quem traz toda a maldição. O pecado é quem traz toda a maldição sobre o homem, né? Então, Jesus ele veio para libertar o povo. Libertar. Dei uma parada aqui porque eu pedi para o Brian sair. Mas é isso. A cura divina como parte da salvação é que nos mostra que o pecado é o responsável por tudo isso, né? O pecado é o que traz enfermidade, o pecado é o que traz a desgraça humana, né? E vamos falar mais na frente que o ato da enfermidade não quer dizer sempre que há pecado, né? Isso a gente vai ver. Eu acho exatamente agora no terceiro parágrafo, né, que diz assim: a cura divina e os desafios atuais, né? Isso aí se encaixa muito no que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Então vamos lá. Terceiro parágrafo: a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos, e dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus, né? Primeiro ponto: doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequências direta ou indireta do pecado. Pois, se não existisse pecado, não existiriam enfermidades, né, que nós acabamos de falar. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecados. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado, né? E, no entanto, não se pode generalizar isso, que cada caso em sua peculiaridade, né? Tem uma referência aqui em João 5,14, que é quando Jesus chega para aquele moço do tanque de Betesda e diz: não peques mais para que não te suceda coisa pior, né? E a gente, através desse texto, a gente entende que o rapaz, ele certamente não era aleijado ou paralítico de nascença. A gente entende isso porque quando Jesus diz não peques mais para que não te suceda coisa pior, certamente ele infringiu a lei, né? A lei dos homens e de Deus, e sofreu uma consequência, e daí trouxe uma sequela para a sua vida. E Jesus curou de tudo, né? Por que eu digo isso? Porque quando os discípulos mostram um cego e diz: Jesus, quem pecou? Os pais? Aí Jesus disse: não, ninguém pecou. Não é sobre isso. É para que seja manifesta a glória de Deus. Então, estaria distorcendo a palavra se esse paralítico fosse de nascença. Permitam-me o pensamento, né? Então, ele não é, através desse conhecimento eu quero afirmar, ele não era paralítico de nascença, né? Já que Jesus disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, era como que ele estivesse dizendo: não faça mais isso, ou não faça mais o que você fez,
para que não venha a ocorrer coisa pior na sua vida. Mas agora tu estás livre, estás salvo, né? Então é esse o pensamento. Nem todas as enfermidades, certamente, como a gente leu, são causas do pecado, né? Temos aí algumas enfermidades que são, como é que eu posso dizer, são ensinos ou são escolas de Deus para o ser humano, né? Eu costumo muito a falar com algumas pessoas a dizer que o ser humano ele só chega a Deus na dor. Muitos do ser humano só chega a Deus na dor, só chegam a Deus por algo que lhe traga, praticamente lhe mostre a realidade, né? E é isso aí, o ser humano é difícil, né, de tratar. Quando eu olho para esse amor de Deus, né, eu costumo muito falar na nossa classe, né, aqueles que estão conosco frequentemente, ver que gosto muito de falar isso, que tudo isso é amor. Tudo isso é amor de Deus. Os assuntos que o Espírito Santo nos traz, tudo é amor de Deus. Tudo é amor de Deus. Pessoas que o Espírito Santo levanta para nos ensinar, para nos mostrar o caminho do céu. É amor de Deus, né? As palavras fogem quando a gente quer falar a respeito disso, do amor de Deus. Não tem dimensão. A gente não consegue medir essa dimensão na realidade. Então, deixa eu ir para o ponto 2 do terceiro parágrafo. As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio. Às vezes fora da compreensão humana, né? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Timóteo tinha problemas de estômago, né? Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Ou seja, Coríntios capítulo 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, melhor eu ler essa referência, né? 2 Coríntios 12, Coríntios 12, versículo 7 ao 10, diz assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das relações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Glória ao nome de Jesus. E essa é uma das referências que o escritor nos colocou, afirmando que esse espinho na carne que Paulo citou era sem dúvida uma enfermidade espiritual ou materialmente.
né? E tem uma referência em 1 Timóteo 5:23, que é quando Paulo aconselha Timóteo, dizendo: tome um pouco de vinho para curar, né, o problema do seu estômago. Ou seja, eram homens que estavam fazendo a vontade de Deus, estavam cheios do Espírito, mas tinham enfermidade. Então, ninguém é super-homem, ou ninguém é um super crente, né, a qual não fique ileso das enfermidades. Por quê? Porque estamos num corpo que veio do pecado, embora remido, mas ainda pecador, né? Em 1 João ele diz: filhinho, aquele que diz que não pecou já está pecando, né? E ele diz que não pequeis, mas se tu pecares, tu tens um advogado. Então, essa visão do pecado, né, a respeito de nós crentes, é que olhando para Jesus, ou estando em Jesus, não há condenação. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, os prazeres meus, mas segundo o Espírito, ou seja, lutando contra mim mesmo. Glória ao nome de Jesus.